Você resolve que vem para Portugal, encontrou aquela passagem bem baratinha, mas é com conexão, lá num outro país da Europa. O que acontece se você vier com conexão ou direto? Tem consequência? Por que tem consequência? Quais são? Qual é a diferença? Sou Leila Borges, moro na Costa da Caparica, na margem sul de Lisboa, em Portugal, e hoje você vai saber qual é a diferença em vir direto ou não para Portugal. Logo após a vinheta. Na sua pesquisa você encontrou um voo para Portugal, mas tem que fazer escala lá em Paris, por exemplo. Parar lá em Paris, vai fazer a imigração. Digamos que dê tudo certo lá em Paris, venha, pega um outro voo, venha aqui para Portugal. Os primeiros 3 dias é o seu prazo. 3 dias após a sua chegada em Portugal, você tem que telefonar para o CEF, pedir um agendamento para fazer a declaração de entrada. É você fazer constar que você está em solo português. O próprio CEF, no seu telefonema, vai agendar uma data. Se você veio como turista, você vai ter 3 meses, pelo menos, para fazer essa declaração. Esta declaração de entrada é um formulário que você preenche com os dados e você pode fazer lá no balcão do CEF quando você for, ou pegar no próprio impresso que está no site do CEF. No dia que foi agendado, você vai lá com o seu passaporte, com essa declaração, não paga nada. Se você veio para Portugal para ficar, veio para trabalhar, mas deu entrada como turista, você tem que torcer para isso acontecer logo também, porque você vai começar a trabalhar. Tem alguma coisa para fazer em Portugal em vista, mas não veio com visto. Então você vai ter que fazer esta declaração o mais rápido possível, só que não depende de você, depende do CEF. Então, este tipo de viagem vindo com conexão não vai fazer imigração mais em Portugal, mas vai fazer a declaração de entrada em Portugal. Quando é que você não precisa fazer essa declaração de entrada? Quando você vem com passagem direta, desce aqui, faz imigração em Portugal. Quando você vem com visto, porque o CEF já sabe antecipadamente que você vem para ficar, porque você vem para uma atividade, vem estudar ou vem trabalhar. Outra situação, se você vier, se hospedou num hotel, num hostel, no Airbnb, o próprio atendente do hotel já faz o preenchimento desta declaração, que é um formulário próprio deles para com o CEF. Então fica constando que você entrou em Portugal. Então tem 3 formas de você se livrar da declaração de entrada. Qual é a consequência se você não conseguir agendar para fazer a sua declaração de entrada em 3 dias após a data que você entrou em Portugal? Uma multa entre 60 e 160 euros. Se você tem a intenção de vir para Portugal para ficar, fique sabendo que um voo com conexão que você pagou mais barato vai sair mais caro, com as consequências que você vai ter se você não tiver essa declaração de entrada no seu passaporte. Porque você não consegue tirar o NIF, você não consegue tirar o NIS, não consegue abrir conta em banco. Esses são os primeiros passos para você se legalizar no país. O lucro que você tem em comprar mais barato pode te sair muito caro. O ideal seria vir com visto de trabalho, visto de estudante, que não teria problema nenhum. O CEF já iria saber que você vai chegar num determinado momento em Portugal. Então sempre venha com visto para Portugal. Gostou do vídeo? Dê seu like, comente, compartilhe, ative as notificações do sininho para virem novos vídeos com mais informações para você e se inscreva aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!